Então, o estudo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de deslocamento e de condensação nos sonhos. Como eu disse anteriormente, lá nas primeiras aulas, são conceitos extremamente complicados de se estudar quando você pega o texto cru e vai ler, né? Essa questão da condensação, deslocamento, conteúdo manifesto, conteúdo latente. Por isso que no início desse módulo eu pedi para vocês assistirem filmes, séries, né? Para vocês meio que conseguirem visualizar um pouco melhor esses conceitos, né? Trazer mais pro cotidiano. Eu indiquei o filme Vanilla Sky para vocês verem. Eu vou dar alguns spoilers aqui, mas não é nada que vai estragar a experiência de vocês, não. É mais para poder ilustrar com o filme esses mecanismos, né? Essa questão da condensação e do deslocamento. O que conta a história do Vanilla Sky, né? Gira em torno de David, que é um filho de um magnata, né? Um cara bilionário, dono de várias empresas. E, de certa forma, ele tem 25 anos de idade. E no dia do aniversário dele, de 33 anos, ele meio que sofre um acidente. Esse acidente deixa ele com o rosto completamente desfigurado. E ele meio que usa uma máscara, né? Uma máscara de silicone. Só que, qual que é o grande plot do Vanilla Sky? O David tinha uma namorada chamada Sofia. Guarde bem esse nome. Ele tinha uma namorada chamada Sofia. Ele conhece a Sofia no aniversário dele, por sinal. O melhor amigo dele leva essa Sofia para ele conhecer, que quem interpreta é a Penélope Cruz. Quando ele começa a se relacionar com a Sofia, ele entra no apartamento dela e vê várias fotos da Sofia com os pais, da Sofia fazendo balé. Os dois começam um romance, né? O Tom Cruise, que é o David, e a Penélope Cruz, que é a Sofia. Só que o David tem um caso com uma amiga que se chama Julie, que quem interpreta é a Cameron Diaz, que é loira. Preste bem atenção nesse detalhe. A Sofia é a Penélope Cruz, que é uma atriz latina, e a Cameron Diaz é uma mulher loira de olhos azuis. Então, assim, Sofia é a Penélope Cruz, Julie é a Cameron Diaz. A Cameron Diaz, né, que é a Julie, ela tem meio que um caso, né, digamos assim, com o David. Os dois são amigos, mas tem transas, né, eles transam. Só que um dia, a Julie meio que espera o David em frente ao apartamento da Sofia. Assim que ele sai, no caso, que ele sai do apartamento, a Julie pede para ele entrar dentro do carro com ela, para os dois meio que fazerem uma viagem. Só que a Julie começa a ficar com ciúmes do David estar se relacionando com a Sofia. Num ataque de ciúme e ao mesmo tempo uma espécie de um sentimento de rejeição que a Julie está sentindo, ela joga o carro numa espécie de uma altura assim e ela morre. Ela morre e deixa o rosto do David completamente desfigurado. O David, quem interpreta, é o Tom Cruise. Logo na primeira cena, ele se olha no espelho. E o Tom Cruise continua sendo, mas nos anos 90 e nos anos 2000, era um dos atores, se não for o ator mais bonito da época. Então, assim, a primeira cena já é ele no espelho, se olhando, né, se admirando. E ele tem essa questão muito forte com a aparência dele, com o rosto dele. E ele fica com o rosto completamente desfigurado. Essa é a primeira parte do filme. A segunda e a terceira parte, que é a parte realmente importante para esse estudo de hoje. O Tom Cruise, o David, ele começa a viver uma espécie de uma cisão entre o sonho e a realidade. Como assim? A verdade do filme aqui que a gente vai tratar hoje, um pouco. O David morreu. Guarda essa informação. O David morreu. E ele, de certa forma, vive uma realidade paralela, uma realidade dos sonhos. O David, da vida real, está morto. Foi morto e congelado durante 150 anos. E ele, no caso, faz parte de uma espécie de um experimento científico, onde as pessoas meio que, entre aspas, no mundo dos sonhos, elas vivem para sempre. Então, na vida real, o David sofreu um acidente com a Julie, tem o rosto desfigurado, ele entra em depressão e ele se mata. Só que antes de se matar, ele assina um contrato com essa empresa dos sonhos aí.
que é a Life alguma coisa, o nome da empresa. Então, assim, o David vive nos sonhos, onde, nesse mundo dos sonhos, ele está com a Sofia, ele tem uma relação com a Sofia. Só que qual que é o pulo do gato? O David começa a ter uma série de problemáticas assim no mundo dele. Que problemática é essa? A Sofia, que é a Penélope Cruz, não é a Sofia, é a Julie. Preste bem atenção. O Tom Cruise está se relacionando com a Penélope Cruz. Ele olha e ele vê a Penélope Cruz, né? Uma latina, cintura fina e tal, nariz pontudinho. Ele está vendo a Penélope Cruz. Só que não é a Penélope Cruz. Quem ele teve uma relação, na verdade, foi a Cameron Diaz, que é loira. Eu quero que vocês guardem essa informação e no decorrer do estudo eu vou voltar um pouco nessa questão do filme. O que acontece com o David quando ele olha a Sofia e na verdade não é a Sofia, é a Julie? Ou quando é o contrário, ele olha a Julie e na verdade não é a Julie, é a Sofia. O que tem nesse elemento aqui, né, do sonho dele? A Julie é o quê? É uma condensação ou é um deslocamento? É a partir desse ponto que a gente vai começar a tratar, né, essas questões aqui da condensação e do deslocamento. Primeiro, nas aulas anteriores eu tinha comentado com vocês que o sonho nunca aparece de forma crua. O conteúdo do sonho nunca aparece de forma explícita e escrachada. Ele aparece sob formas de disfarces. Então, assim, é como se vocês estivessem imaginando que o inconsciente de vocês fosse como se fosse, dar um exemplo, como se fosse uma balada e tivesse algumas seguranças assim na porta da balada. E determinadas pessoas eles não deixam entrar. Então, assim, a censura é exatamente isso. Só que determinados conteúdos conseguem entrar dentro dessa balada a partir do momento que se disfarçam. Então, assim, o processo de condensação e de deslocamento, em termos simples, nada mais é do que o disfarce que determinados conteúdos, afetos e fantasias inconscientes tomam e de certa forma, se vestem, digamos assim, para poder chegar à sua consciência. Então, assim, dito de outro modo, assim como tem no filme Vanilla Sky, tem determinados conteúdos, né, determinados afetos, que se chegassem à nossa consciência como eles realmente são, nós não suportaríamos esses conteúdos. Então, assim, o disfarce aqui é necessário, meio que é como se fosse o cavalo de Troia, sabe? Então, assim, a questão da condensação e do deslocamento é basicamente um cavalo de Troia. Tipo, dentro desse cavalo aqui, há, né, entre aspas, né, em termos freudianos, o significado do sonho, né? O significado é a questão do conteúdo latente e do conteúdo manifesto, como eu disse no estudo passado. Né? Que se dá, né, a interpretação dos sonhos? Né? É tornar manifesto o conteúdo latente. É tornar interpretável esse conteúdo, né, latente. O conteúdo latente aqui que sofre essa deformação através da condensação e do deslocamento. O que é a condensação, então? A condensação é o conteúdo manifesto do sonho que aparece numa versão abreviada dos pensamentos latentes. O conteúdo manifesto é sempre menor do que o conteúdo latente. Preste bem atenção nessa parte. O conteúdo manifesto pode ser maior do que o latente. Exemplo, um termo assim mais didático de vocês entenderem a questão da condensação, é só vocês pensarem sobreposição, fusão. É como se tivesse meio que o significado fundido. O próprio, aí aqui é um parênteses, mas não é o que a gente vai tratar hoje. O próprio Lacan usa, né, a questão do deslocamento, né, da condensação, da interpretação dos sonhos para meio que articular o conceito dele de inconsciente e de linguagem, né, com a questão da metáfora e da metonímia. O Lacan coloca a condensação como uma metáfora, é semelhante a uma metáfora. Quando você, né, de certa forma, escuta uma metáfora, né, ou emite uma metáfora, e há aqui uma questão, quase que uma fusão de um significado nessa palavra. Por exemplo, estou morto de fome, não. Tipo, eu peguei um ônibus, por exemplo. Você não pegou o ônibus, né? Então, assim, toda a nossa linguagem, todo o nosso discurso
o Lacan comenta que está atrelado a essas duas questões, da betonímia e da metáfora, que ele usa os sonhos. Então, assim, se vocês pensarem em condensação e vocês pensarem em metáfora, não está errado, né? Se vocês quiserem entender melhor a interpretação dos sonhos através de Lacan, mas aí vai de cada um. Então, assim, a condensação, ela emite determinados elementos do conteúdo latente. Ela permite que apenas um conteúdo latente apareça no conteúdo manifesto do sonho. Vou repetir. Ela permite que apenas um conteúdo latente apareça no conteúdo manifesto do sonho. A própria palavra condensação, se você imaginar, sei lá, um leite condensado, não sei se vocês já fizeram leite condensado caseiro, você tem que colocar muito leite, muito açúcar e ficar ali horas e horas e horas e horas mexendo até criar uma consistência de um leite condensado. Então, assim, sempre que vocês pensarem em condensação, pensem sobre essa questão, né, da sobreposição, da fusão, do significado, né, essa questão do elemento aqui que aparece como um, mas na verdade ele tem inúmeros elementos que estão fundidos dentro dele, digamos assim, né, como eu dei o exemplo aqui agora do leite condensado para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu pensei aqui, que eu acho que ajuda a gente a entender melhor. Tenta imaginar que João está assistindo o filme Diabo Veste Prada. Aquele filme que tem a Meryl Streep, que ela é acho que uma estilista de moda, uma dona de uma questão de moda, e que tem a Anne Hathaway. Ele assiste esse filme e no dia seguinte, ou na mesma noite, ele tem um sonho. Nesse sonho, ele está vendo a Miranda, que no caso é o nome da personagem que quem interpreta é a Meryl Streep. Só que ela está diferente. Ao invés dela usar um casaco de pele, ela está usando um casaco de couro, semelhante a de um motoqueiro. O seu cabelo, ao invés de estar grisalho, que é igual ao filme, não está grisalho. Está na mesma altura, só que tem uma cor castanha. E ao invés da Meryl Streep falar em inglês, no caso esse João aqui hipotético assistiu o filme em inglês, ela fala com ele em português. Então, assim, preste bem atenção nesse exemplo. A Miranda aqui, essa pessoa aqui no sonho, essa imagem, essa personagem, ela tem uma série de sobreposições na sua própria imagem. Um casaco diferente, um cabelo diferente, ela se comunica através de um idioma diferente. A imagem da Miranda é uma condensação de inúmeros elementos. Aí a gente faz um parênteses. Se esse João aqui hipotético estivesse em análise e o analista, né, começasse a interrogar acerca do sonho, ele poderia trazer inúmeras associações, por exemplo, em cima desse cabelo curto castanho. Poderia ser uma professora de escola que ele teve, poderia ser uma tia, poderia ser uma madrasta, poderia ser a avó dele, poderia ser a mãe dele que tinha cabelo curto ou tem cabelo curto. Esse casaco de couro aqui pode ser um casaco de um motoqueiro, pode ser um casaco de um motoboy que entregou um lanche para ele um dia. Todos esses elementos que eu acabei de dar o exemplo aqui para vocês sofrem, de certa forma, uma condensação. A imagem da Miranda aqui tem uma série de sobreposições de outros elementos. Então, assim, cor de um cabelo diferente, um idioma diferente, porque no filme ela fala inglês, no sonho ela está falando em português. Então, assim, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque a condensação, ela aparece dessa forma. Tanto que se vocês forem assistir o filme Vanilla Sky, vocês vão perceber, né, depois dessa aula, inúmeros elementos que, olha, isso aqui é uma condensação. Olha, o David aqui, esse elemento aqui é uma condensação. Só que preste muita atenção nessa parte. O processo de condensação é um dos que mais aparece no sonho, porque às vezes inúmeros elementos estão inseridos, digamos assim, em apenas um elemento. Então, quando a pessoa fala assim, eu tive 5 sonhos essa noite sobre tal coisa. Os 5 sonhos não são 5 sonhos, é um sonho só. Tipo, eu tive um sonho que eu estava em tal lugar, outro eu estava em tal lugar, outro eu estava em tal país, outro eu estava com tal pessoa. Todos esses elementos sofrem, de certa forma, estão, né, meio que, a palavra não é distorção, mas eles estão passando por esse processo de condensação. Todos os elementos do nosso sonho passam por esse processo de condensação e de deslocamento.
Então, assim, no filme Vanilla Sky você vai ver isso, assim, claramente. A questão aqui é o mais interessante, né, que eu coloquei a pergunta inicial, né? Se a Sofia e a Julie é um processo de condensação e de deslocamento, ou deslocamento. É de deslocamento. Vou explicar para vocês um pouco, mas eu gostaria que vocês assistissem o filme e, se caso discordassem de mim, do tipo assim, olha, eu acho que não é deslocamento não, eu acho que essa parte aqui me faz pensar que é uma condensação. Vocês ficam à vontade para, né, depois da aula, comentar no grupo ou algo do gênero. Mais uma vez, o que é a questão do deslocamento? O Lacan, parênteses aqui, também usa o deslocamento para falar da metonímia. O que é a metonímia, né? A figura de linguagem e tal, quando a pessoa fala assim, pô, vamos tomar uma gelada. Tipo, a pessoa não vai tomar uma gelada, né? A palavra gelada aqui carrega um significado deslocado da palavra cerveja. Então, assim, não é tomar uma gelada, é tomar uma cerveja. Ah, eu vou tomar um copo d'água. Ninguém toma um copo d'água. A pessoa vai tomar o líquido, né? A água que está no copo. Então, assim, deslocamento é o efeito da censura onírica. Opera através da substituição de um elemento latente por outro mais remoto, que funciona em relação ao primeiro, como uma simples alusão. É uma inversão de valor, de sentido, ou melhor, é uma inversão muitas das vezes de como é que eu posso explicar isso freudianamente? É uma inversão no sentido de, tipo assim, a Julie e a Sofia aqui no caso. A Julie e a Sofia são mulheres fisicamente completamente diferentes. A Penélope Cruz é uma latina e a Cameron Diaz é uma loura de olhos azuis. Só que essas duas aqui carregam o mesmo significado, do tipo, ser o amor, né, ter uma relação com o David. 2, ter inúmeras fotos no apartamento que o David olha essas fotos e vê, por exemplo, a Penélope Cruz dançando balé, a Penélope Cruz com os pais, a Penélope Cruz com o cachorro, a Penélope Cruz deitada na cama, e depois ele olha, não é a Penélope Cruz, na verdade é a Cameron Diaz. Então, assim, o filme, ele brinca com isso o tempo todo em relação a essa mulher aqui, que é a Sofia em alguns momentos e a Julie em outros momentos. Então, assim, uma parte interessante do deslocamento também para a gente pensar é a questão do que o deslocamento, ele desloca, de certa forma, o significado latente para outros objetos. Então, assim, mais uma vez falando do Vanilla Sky. O significado aqui da Sofia, o nome Sofia, essa mulher, o grande amor do David, é deslocado para outros elementos, para outros objetos, para outras pessoas. Que pessoa é essa? Por exemplo, a Cameron Diaz, que é a Julie. Então, assim, o deslocamento ele tem essa característica de pegar um significado de um elemento, por exemplo, e deslocar para outro elemento. Vou dar um exemplo. Digamos que você, no caso, tenha um sonho com um professor, com uma figura de autoridade, com um juiz, com um padre ou com um policial. Todos esses elementos que eu acabei de falar aqui para vocês, padre, policial, juiz, professor, são figuras de autoridade. Olha só, figuras de autoridade. As nossas figuras de autoridade, em termos inconscientes, são nossos pais. Então, assim, o próprio Freud dizia, eu sonhei com um professor. O professor aqui está sofrendo o quê? Olha só o significado dos pais, né, autoridade paterna, para esse elemento, professor, padre, juiz. O Freud, quando ele interpreta o sonho da injeção da Irma, que eu comentei com vocês na semana passada, ele vai mapeando todos esses deslocamentos. Olha, aqui na verdade não era a Irma. Tinha elementos da minha esposa, tinha elementos da minha filha, tinha elementos da amiga da minha paciente. Olha, essa dor aqui do estômago dela, da paciente da Irma, não é da Irma, é da minha mulher, que está grávida. Olha, essa secreção aqui, branca na garganta, não é da Irma, é de uma paciente que eu já atendi. O próprio Freud, de maneira genial, vai pegando o próprio sonho dele e vai apontando, olha, isso aqui é um deslocamento. Não é esse médico aqui, doutor Z, um exemplo. Na verdade é o Otto. Na verdade é um outro médico.
esse bigode aqui, fulano de tal não tem esse bigode. Tipo, o próprio Freud, quando ele expõe o sonho da Irma, que eu comentei na semana passada, ele vai colocando, olha, isso aqui é um deslocamento, olha, isso aqui é uma condensação, isso aqui sofreu uma condensação, olha esse afeto aqui, para onde ele está deslocado. Do tipo, por exemplo, a Irma, ela não era uma mulher pálida, e no sonho ela está pálida e magra, por exemplo. O próprio Freud vê na Irma inúmeros elementos, inúmeros significados, ou melhor, tem várias pessoas dentro da Irma. Acho que essa é a melhor definição. Tem a esposa do Freud, tem a filha do Freud, tem uma paciente antiga do Freud, tem a amiga da Irma, por exemplo. Então, assim, a Irma aqui, como eu dei o exemplo do filme da Meryl Streep, não é a Irma. É quase que uma sobreposição de uma série de elementos latentes aqui, que o Freud só concebe a partir do momento que ele pega o conteúdo latente e coloca como conteúdo manifesto. O que isso significa? Quando se torna interpretável. Então, assim, guardem essa explicação da condensação e do deslocamento, que agora a gente vai falar um pouco do caso do sonho da Dora, que é onde o Freud, ao meu ver, de maneira genial, mostra como que se dá a interpretação de um sonho com uma paciente. Então, assim, no decorrer do que eu vou relatar, eu vou fazer alguns comentários, mas assim, são comentários, claro, estão embasados, mas vocês têm total liberdade de discordar de mim e comentar, né, depois da aula ou quando vocês quiserem. Então, assim, início de tudo, como eu disse, eu não vou comentar e não vou repetir mais uma vez o caso Dora aqui, mas eu vou tentar em pelo menos 2 minutos explicar mais ou menos o que gira em torno do caso Dora, e eu vou comentar um pouco da questão do primeiro sonho e o Freud, né, na interpretação. A Dora foi uma paciente, para início de conversa, não foi uma paciente muito fácil do Freud, né? Então, assim, o Freud atendeu ela devia ter uns 17, 18 anos de idade, mas ela já tinha sintomas histéricos desde os 16, né? Dores de estômago, dores na garganta e uma série de outros sintomas. A Dora, ela era uma jovem, né, que tinha uma questão muito particular, quase que como uma peça do Nelson Rodrigues. O que isso significa? O pai da Dora tinha uma amante. O nome dela era Senhora K. Essa amante do pai dela tinha um marido, que o Freud chama de Senhor K. O Senhor K era afim da Dora. O Senhor K dava em cima da Dora. O Senhor K já tinha se declarado para a Dora. O Senhor K já tinha agarrado a Dora à força e beijado a Dora. Então, assim, o Senhor K, né, marido da Senhora K, tinha aqui uma tensão aqui entre os dois. O problema que a Dora relatava ao Freud era o seguinte: olha, o meu pai está tendo um caso com uma mulher e ele está me usando como moeda de troca. Então, assim, o Freud inicialmente, quando ele começa a atender Dora, ele não olha tão especificamente para os sintomas conversivos, do tipo garganta, dor no estômago, sudorese, entre outras coisas, né? Fazer xixi na cama. A Dora tinha inúmeros sintomas físicos também. O que o Freud presta mais atenção, que é o que a gente vai tratar hoje, eu quero que vocês guardem, é essa questão sexual da Dora com o Senhor K, é essa posição onde a Dora se sente como moeda de troca dessa relação aqui de traição do pai. E o principal aqui é como que a Dora se vê frente ao desejo do outro. Esse outro aqui, eu quero que vocês risquem a palavra outro e coloquem Senhor K. E depois coloquem um tracinho e coloquem escrevam, né, na mente de vocês, ou se vocês estão anotando, pai. Então, assim, preste bem atenção nessa frase. Toda a problemática da Dora, segundo Freud, não estou falando em Lacan, porque Lacan já é outra questão, já a problemática da Dora, que tem muito mais a ver com uma identificação histérica, é outro rolê, assim. Em Freud, o Freud estava olhando para Dora, para o caso Dora, enxergando essas problemáticas. Que problemáticas? A questão com o pai da Dora, que ele começa a escrever, né, e articular melhor o complexo de Édipo na menina. A questão da problemática do falo, mas principalmente a questão sexual. Beleza, vamos para o sonho agora e eu vou meio que comentando com vocês essa questão. Antes de tudo, o Freud,
quando ele atende a Dora, eles têm uma transferência que se eu pudesse definir numa palavra, era uma transferência de muita animosidade, do tipo, a Dora, como eu disse anteriormente, ela não era uma paciente muito fácil. Ela não aceitava, às vezes, de bom grado, certas interpretações do Freud. Ela tinha, em determinados momentos, algumas resistências em relação ao Freud. Ela também, em muitos momentos, tinha uma transferência meio que imaginária, colocando o Freud no lugar de pai. Então, assim, foi um caso bastante problemático para o Freud, até porque muitos lacanianos comentam e gostam de comentar que o Freud errou muito nesse caso. Mas eu não vou fazer o advogado aqui do diabo, não. Eu não vou criticar o Freud, não. Eu vou tratar com vocês como que o Freud, né, lidou com o sonho da Dora, com esse primeiro sonho. Qual que foi esse primeiro sonho? Ela conta para o Freud que esse sonho já se repete já mais de 4 vezes. Então, guardem essa informação. Então, assim, é um sonho que se repete. O primeiro sonho é o seguinte: ela sonha que ela está numa casa pegando fogo. O pai dela se acha próximo à cama dela e acorda ela. Pede para ela se vestir depressa. No entanto, a sua mãe demora a se vestir. E demora, né, a agir as coisas para poder sair dentro daquela casa que está pegando fogo. A mãe dela, por demorar para sair, diz que ela não vai, que ela está demorando por conta da caixinha de joias dela. Preste bem, guarde essa palavra, guarde esse elemento, caixa de joias. O pai da Dora diz que ele não quer morrer queimado junto com os 2 filhos por conta de uma caixinha de joia. Então, todos correm para baixo e no momento que todos se encontram fora da casa, ela acorda. Esse é o relato do sonho de Dora, é o conteúdo manifesto do sonho de Dora, né? Ela está numa casa, essa casa começa a pegar fogo, o pai dela está perto da cama dela, acorda ela, pede para ela se vestir depressa. A mãe dela demora a sair da casa por conta de uma caixa de joias. Eles conseguem sair da casa e no momento que eles se encontram fora da casa, ela acorda. Quando a Dora conta esse sonho ao Freud, isso que é interessante a gente pensar quando a gente está lendo esse caso. O Freud ele não oferece de antemão e de bate-pronto interpretações, que eu comentei com vocês lá no início dos estudos. Ele escuta Dora. Ele pede para Dora falar sobre o sonho. Só que Dora, preste bem atenção, ela diz que esse sonho se repetiu por mais de 4 vezes. E ela mesma comenta que não tem nada a dizer, que acredita que não tem muita relevância. Só que Freud, mesmo assim, insiste para que ela diga. Então, assim, às vezes o paciente, por exemplo, na associação livre, quando ele conta um sonho, diz assim, acho que esse sonho não tem nada demais, não, esse sonho é meio pé sem cabeça, acho que não tem muita coisa interessante, não tem nada relevante nesse sonho, foi um sonho doido, eu estava bêbado, foi só um sonho, olha só, foi só um sonho. Só que o Freud insiste com ela, tipo, olha, conte-me mais, né, sobre esse sonho, né, sobre os acontecimentos anteriores. Essa é a parte mais interessante, assim, na minha opinião, em relação à interpretação do Freud nesse sonho. Por quê? O Freud, ele começa a perguntar a Dora, por exemplo, quando que ela teve esse sonho. Aí ela diz, olha, eu tive esse sonho no lugar tal, né, e nesse mesmo lugar eu encontrei com o Sr. K uma vez. Olha só, então assim, não é uma casa qualquer, e a Dora não teve esse sonho na casa dela, por exemplo, ou em outro lugar. O Freud ele começa a investigar não o sonho em si, isso que é interessante, mas quais os acontecimentos anteriores levaram de certa forma para que ela tivesse esse sonho. Então assim, a Dora informa, essa parte é muito interessante, a Dora informa que a sua mãe gosta muito de joias, que é uma mulher que gosta muito de joias. Anos atrás, o pai dela e a mãe dela brigaram por conta de uma pulseira que a mãe recebeu. Guarde esse elemento. A mãe recebe uma pulseira, né? Vamos botar aqui uma pulseira de ouro, uma pulseira de prata, e a mãe da Dora não gosta desse presente. Por quê? Ela não queria uma pulseira, ela queria brinco.
E ela ainda fala para o pai de Dora, olha, se você tinha dinheiro suficiente para comprar algo caro, por que você não me deu brinco? Você me deu logo uma pulseira. Só que a Dora, nesse momento, que quando ela vê, né, os pais brigando por conta desse brinco aí, e por conta dessa pulseira, ela inconscientemente deseja receber do pai essa joia. É como se ela estivesse falando assim, olha, se mamãe está te rejeitando, papai, eu não vou te rejeitar. Se mamãe está rejeitando o seu presente, eu não vou rejeitar o seu presente. Como se ela estivesse dizendo isso de uma maneira assim, inconsciente, bem didática para vocês visualizarem. O Freud, ele insiste. Olha só outro fator interessante. Ele insiste. O Freud, ele não fala assim, não, tá bom, então deixa para lá. Ele insiste na associação da Dora acerca do significado do seu sonho. Olha só, isso que é uma interpretação realmente dos sonhos dentro de um caso. Então, olha só, o Freud insiste perguntando sobre as joias, se ela não gostaria de ter recebido as joias no lugar da mãe. Olha só, o Freud, ele meio que joga... Eu não vou usar esse termo porque às vezes pode ficar muito pejorativo. Mas sabe quando alguém te faz uma pergunta e ela sabe a resposta, mas ela só quer ouvir o que você tem a dizer? Então, assim, o Freud, ele já meio que já estava mapeando ali, né, determinado significado, só que ele meio que buscava uma confirmação da paciente. Tanto que em diversos momentos do texto ele fala que, olha, determinada interpretação a paciente não recebeu bem, ou determinada interpretação a paciente não concluiu, ou em determinada interpretação não consegui ter eu não consegui ter efetividade ou sucesso porque a paciente não colaborou. Então, assim, o Freud, ele não coloca de antemão assim, olha, significa tal coisa. Ele vai investigando, ele vai perguntando, ele vai ouvindo Dora. Então, assim, a Dora diz, né, que, olha só, além dela ter tido esse desejo de receber a joia da mãe, que seria da mãe, que a mãe, no caso, rejeitou essa joia do pai dela, ela recebeu uma joia também do Sr. K. O Sr. K, que eu disse anteriormente, que já tinha beijado ela uma vez à força, né, na loja dele, quando ele esperou os funcionários saírem da loja, e ele meio que colocou ela contra a parede, né, e deu um beijo nela, e esse beijo nela, de certa forma, resultou um sintoma histérico no estômago, que o próprio Freud comenta isso quando ele pressupõe que a genitália do Sr. K, quando ele ficou excitado, encostou na barriga dela. Então, assim, a Dora já tinha sido beijada pelo Sr. K e já tinha sofrido inúmeras investidas do Sr. K. O Sr. K tinha dado para ela uma joia. Preste bem atenção nessa frase. Todo presente é, no fundo, inconscientemente, uma dívida. O que isso significa? Tenta imaginar, por exemplo, que você é uma mãe de um garotinho de 1 ano de idade. Aí você está fazendo uma festa para o seu filho. Aí tem 150 convidados. Aí você convida uma amiga sua que é mãe, que tem 2 filhos. Aí você, no caso, coloca mais 2 sacolinhas, né, na festa para esses filhos dela. Quando essa sua amiga tem uma festa de aniversário dos filhos dela e não te convida, a maioria das pessoas vai ficar puta. Por quê? O presente por si só, o sujeito que recebe o presente, alguns sujeitos, vamos dizer assim, se sentem em dívida com o outro. Então, assim, há esse sentimento aqui na Dora inconsciente de dívida. Em que sentido? O Sr. K me deu uma joia, então eu preciso dar uma joia para ele em troca. Guarde muito bem esse elemento, essa frase que eu acabei de falar para vocês. O Freud, aqui é um momento onde o Freud, para algumas pessoas, acha que ele está viajando, mas ao meu ver ele não está viajando. Por quê? Quando a Dora ia aos atendimentos dele, ela levava uma bolsinha. E ela ficava abrindo o fecheclé dessa bolsinha e subindo. Abrindo o fecheclé dessa bolsinha e subindo. E ela passava o dedo dentro dessa bolsinha. Ela fazia isso meio que, entre aspas, inconscientemente, como se fosse um tique. Ela estava falando com o Freud e abria a bolsinha e fechava a bolsinha. Abria a bolsinha e fechava a bolsinha. O Freud coloca essa atitude dela como uma alusão à masturbação.
como se a bolsinha aqui, no caso, fosse a representação, né, das partes íntimas dela, e ela ali está numa masturbação ali meio que inconsciente, né, nesse objeto. Vai de cada pessoa. Tem pessoa que vai achar assim, nossa, o Freud está vendo sexo em tudo. Vai de cada pessoa, mas assim, ele faz essa interpretação e ele coloca a questão da caixinha de joias. Qual que é o importante aqui? Não é simplesmente uma joia jogada em cima da sua cabeceira ou numa mesa. É numa caixa de joia. Essa caixa está fechada. Essa caixa está lacrada. A joia aqui, se a gente for ter uma compreensão, por exemplo, do ponto de vista da igreja, que coloca a virgindade, por exemplo, como aquilo que é mais precioso numa mulher, é uma joia. Então, assim, olha, você tem que se guardar até o casamento. Você tem que se guardar. Você não pode se entregar para qualquer um. Você não pode dar para qualquer um, como as pessoas costumam usar esse termo. Então, aqui, a caixa de joia aqui, no Freud, no sonho da Dora, não é simplesmente a parte íntima da Dora. É mais do que isso. É uma caixa de joia. Está lacrado aquilo dali. Então, olha só quantos elementos o Freud ele começa a identificar dentro apenas dessa parte do tipo caixa de joias, a questão da briga que o pai da Dora teve com a mãe da Dora, essa posição onde a Dora gostaria de estar ocupando, que é o lugar da mãe. Aqui a gente faz um parênteses aqui, que o Freud começa a comentar que na histeria há uma certa animosidade entre mãe e filha. A mãe da Dora, no caso do Freud, ela não é muito relatada no sentido de, tipo assim, ela não tem tanto protagonismo. O protagonista da vida da Dora é o pai. Então, assim, dá-se a entender esse pai aqui que era doente, que tinha problemas, né, com inúmeros problemas físicos. A Dora, que no caso, queria ocupar o lugar da mãe. Só que o Freud ele começa a dar algumas interpretações que meio que o tiro sai pela culatra. Qual interpretação é essa? Ele pega um elemento, por exemplo, fogo, e ele coloca assim, onde há fumaça, há fogo. E ele pega o elemento fumaça aqui e associa com charuto. Que ele, no caso, era um fumante, né? Fumava pra caramba. E o pai da Dora também fumava. E o Sr. K também fumava. Então, assim, o Freud começa a interpretar essa questão da fumaça aqui como uma espécie de uma associação com ele mesmo. Ele, o Sr. K e o pai de Dora. Então, assim, o Freud ele começa a apontar para um lado, do tipo assim, olha, a questão da Dora aqui é com o pai. A joia aqui, né, a própria questão da culpa, porque a Dora costumava colocar muita culpa no pai dela. Parêntese de novo, é uma característica muito comum das histéricas, é sempre colocar a culpa no outro. E o Freud mesmo comentou isso no caso Dora. Então, assim, o sonho, o Freud começa a comentar, né, essas questões do tipo, olha, a Dora tem um desejo inconsciente em relação ao pai. Esse pai aqui, que por mais que seja impotente em determinados termos, é um pai muito amado, do tipo, Dora gostaria de ocupar esse lugar da senhora K. O Freud não viu isso. Então, assim, para o Freud, a interpretação do Freud, ele estava olhando para o senhor K e para o pai da Dora. Sendo que o olhar da Dora não estava no senhor K e não estava no pai dela. A questão da Dora era com a senhora K. E o Freud ele começa a perceber alguns elementos que faz com que a interpretação dele fique um pouco truncada. Eu vou usar esse termo truncado mesmo. Porque a Dora, como eu disse anteriormente, ela não facilita. Ela não é uma paciente que meio que, tipo assim, ajuda muito o Freud. Ou ela resiste a alguns elementos, ou ela não concorda. Ela muitas das vezes age de maneira debochada, né? Quando o Freud fala que a questão da genitália dela, ela diz, olha, eu sabia que você ia dizer isso. Tipo, a Dora, de certa forma, em determinados momentos, tem uma relação de transferência, assim, muita coisa com o Freud, mas não é um tratamento que não foi tão bem sucedido em termos práticos, mas foi mega ultra bem sucedido em termos teóricos. Tanto que conceitos como complexo do Édipo na menina, a problemática de ser e ter o falo,
a problemática da identificação histérica. Tudo isso é no caso Dora. É um caso importantíssimo e obrigatório para quem estuda psicanálise e para quem principalmente se interessa muito pelas histéricas. Então o Freud diz o seguinte: esse homem está atrás de mim. Ele falando do sonho da Dora, né? Como eu comentei com vocês, essa questão da caixinha de joias, né? Da genitália feminina, do Sr. K, que deu a joia para ela. O Freud diz: olha, esse homem está atrás de mim, ele quer penetrar no meu quarto. Minha caixa de joias está em perigo. Se acontecer alguma coisa, a culpa é de papai. Por isso, no sonho, há uma situação inversa a esse afeto. O seu pai salva. É o seu pai que salva. Quando Freud diz essa interpretação para ela, antes disso ela comenta que ela tinha visto os pais dela brigarem uma vez com o irmão dela sobre o quarto. Sobre o quarto dele. Que se acontecesse alguma coisa dentro do quarto dele, como que eles iam entrar? Que o irmão dela vivia com o quarto trancado. Então, assim, inúmeros elementos aqui do sonho da Dora: quarto, casa pegando fogo, caixa de joias, o pai perto dela salvando ela, a mãe dela preocupada demais com a caixa de joias. Todos esses elementos aqui, o Freud, ele não tirou da cartola. Foram através das associações que a própria Dora fazia com o sonho. Só que, mais uma vez repetindo, ela não ajudava muito. Tinha certas interpretações que o Freud trazia e ela não concordava. Então, assim, é importante dizer isso porque a maioria das pessoas, principalmente alguns lacanianos, né, gostam muito de comentar que o Freud errou muito nesse caso, em termos práticos em relação à transferência, manejo de transferência, a própria interpretação que eu comentei com vocês agora do charuto. A própria questão sintomática da Dora, que não tinha a ver com o pai, tinha a ver com a senhora K. Só que esse caso, esse sonho, é a primeira vez, digamos assim, que o Freud está interpretando os sonhos, digamos assim, sem ser na teoria. Aqui é na prática. Todas as associações, todos os deslocamentos, todos os conteúdos oníricos, todos os conteúdos manifestos aqui, todos esses elementos, caixa de joia, fogo, fumaça, virgindade, genitália feminina, tudo isso ele já tinha comentado na interpretação dos sonhos, quando ele começa a trazer essa série de significações a esses elementos. Por exemplo, cajado, espada, objetos longos, gravata, chapéu, são significações fálicas, né, que representam o pênis. Caixas, olha só, lá na interpretação dos sonhos ele já tinha dito que caixa pode ser uma alusão à genitália feminina. E aqui ele vê a caixinha de joia. A própria questão dos sonhos com a questão da fumaça, onde há fogo, de crianças, no caso, que brincam com fogo, faz xixi na cama, né? Que as pessoas falam, criança que brinca com fogo faz xixi na cama. E um dos sintomas da Dora era também fazer xixi na cama. E o Freud começa a meio que destrinchar toda essa questão aí de fazer xixi na cama, de masturbação infantil, a própria masturbação da Dora, né? A própria questão da garganta dela, que o Freud usa o termo sugadora, mas em algumas traduções está literalmente chupadora, porque parte do sintoma histérico da Dora na garganta tinha a ver com uma fantasia sexual edípica, de felação oral. Isso é um termo, é o que o Freud diz assim, bem no estilo Freud, mas numa versão abrasileirada, é uma fantasia, no caso, de fazer sexo oral com o pai dela, uma fantasia inconsciente, que resulta nesse sintoma histérico dela da garganta aqui. Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente, que o Freud pode ter errado, sim, a questão do manejo clínico, porque ele estava começando. E também a Dora não era uma paciente fácil. Então, assim, principalmente em relação aos sonhos, né? Então, assim, algumas observações aqui que eu anotei para a gente, né, pensar junto. Então, assim, a Dora, fazendo meio que recapitulando aqui para vocês fixarem melhor. A Dora recebe uma joia do Sr. K e se encontra numa espécie de posição onde deve retribuir esse presente. A caixinha de joias é uma alusão à sua genitália feminina. Não é apenas uma joia, mas é uma caixinha, como eu falei anteriormente. Algo que está fechado. Uma alusão que também diz respeito à bolsinha que abre e fecha, né? Como eu dei o exemplo para vocês. Sua mãe recebe uma pulseira
quando a mesma gostaria de receber uma joia. Dora se encontra numa posição onde gostaria de aceitar a joia do pai e dar ao pai aquilo que a mãe lhe rejeitou. Olha só que fato interessante, porque a histeria também tem essa característica da mulher aqui ser o objeto do desejo do outro, ou de certa forma dar ao pai o que... Dar ao pai é um filho, mas dar um pai é o falo também. Então assim, a joia aqui, além de ter uma significação, né, uma conotação da genitália feminina, joia também tem a ver com dinheiro, tem a ver com riqueza. E riqueza e dinheiro também são atributos fálicos. Então assim, quando você lê, quando você faz, cada pessoa tem uma leitura do caso, né? Cada pessoa vai ter um apontamento, se você for lacaniano, se você for freudiano, se você for outra corrente, você vai ter uma interpretação, mas é algo que dá pra gente pensar também, essa questão aqui, né, da joia, como também um atributo fálico, né, do tipo de se sentir em dívida, principalmente em relação ao Senhor K, né, que deu essa joia para ela, e ela meio que assumiu essa posição do tipo, nossa, se ele me deu essa joia, eu tenho que retribuir, eu tenho que dar algo em troca. Então assim, muito do sonho da Dora, nesse primeiro sonho, girou em torno dessa problemática, do tipo, a caixinha de joias, o Senhor K quer a minha caixinha de joias, se o Senhor K conseguir a minha caixinha de joias, eu vou colocar a culpa no meu pai, né? Porque desde o começo do caso, quando ela começa a ser atendida pelo Freud, ela já, de antemão, já diz isso, né? Que ela está sendo usada como moeda de troca na relação que o pai dela tem com a senhora K, né? Então, assim, a Dora, ela se mostrava relutante a determinadas interpretações do próprio Freud. O que fez com que ele acreditasse, né, o Freud aqui, que tinha uma certa resistência com o próprio tratamento. Então, assim, a Dora abandonou o tratamento do Freud quando o Freud basicamente deu aquela chamada, né, que todo mundo conhece, do tipo assim, tá, eu tô ouvindo você reclamar do seu pai, da senhora K, do senhor K, mas qual é a parte que você tem no sofrimento que você se queixa? E isso em termos, assim, simples, é tipo assim, tá, você tá reclamando muito dos outros, mas e a sua culpa nisso aí tudo, tá onde? Então, assim, a Dora abandona o tratamento, não é um tratamento muito longo. O Freud teve casos onde ele atendeu por muito mais tempo. Só que toda a problemática da Dora, em Freud, não estou falando em Lacan, em Freud, girava em torno dessa questão com a senhora K. No sentido do que, quem é essa mulher que detém o olhar do meu pai? Quem é essa mulher que ocupa o lugar que eu gostaria de estar ocupando? Quem é essa mulher que sabe o que é ser mulher? Porque esse é o grande dilema e a problemática que gira em torno do ser da histérica. Sou homem ou sou mulher? E a segunda é, o que é uma mulher? A Dora encontrava, entre aspas, na sua fantasia, uma espécie de uma pressuposição que a senhora K tinha essa resposta. Então, assim, o Freud estava olhando para uma coisa, para um ponto, sendo que o que realmente estava acontecendo, ele não estava se dando conta. É como se o Freud tivesse olhado demais para o conteúdo manifesto que ela está falando. Ah, o senhor K, senhor K, senhor K, meu pai. E o conteúdo latente fosse a senhora K. O Freud não se atentou tanto nessa questão do olhar, né, dessa questão da identificação histérica. Por quê? As pessoas, quando leem o caso do Dora, o caso de uma jovem homossexual, pensam que a Dora tinha atração sexual pela senhora K. Não é isso, gente. É uma identificação histérica. Não é um desejo homossexual. É outra coisa. Então, assim, esse caso, né, esse sonho é importantíssimo porque o Freud, ao meu ver, de maneira genial, interpreta esse sonho basicamente com todos os elementos que ele tem. E, mais uma vez repetindo, ele tem poucos elementos, foi o que eu acabei de contar o sonho para vocês. É praticamente uma frase, né? Não deve durar nem 20 segundos uma pessoa falando isso. E ele investiga tudo. Onde que ela dormiu quando ela teve esse sonho, o senhor K, o pai e a mãe dela, a briga que os dois tiveram, a questão das joias. Então, ao meu ver, o único erro do Freud aqui foi a questão da fumaça, do charuto. Que ele pegou esse elemento aqui
esse elemento latente, que era a fumaça. Olha só que, ao meu ver, que genial. Porque o conteúdo manifesto do fogo é a chama, mas o conteúdo latente do fogo desse sonho é a fumaça. Quando o Freud coloca, onde há fumaça, há fogo. Então, assim, é como se o Freud tivesse errado tentando acertar. Mas, como eu estou dizendo, assim, foi o início, foi uma paciente difícil do Freud. Aqui é um Freud muito mais psicanalista do que um Freud tentando, né, meio que criar ali a psicanálise. E tem inúmeros elementos aqui que, se vocês forem ler realmente o primeiro sonho, deve ter umas 30, 40 páginas. Eu dei literalmente uma piadinha aqui agora, né? Eu dei uma condensada aqui no conteúdo. Vocês vão perceber todos esses elementos aqui que eu tratei hoje. A questão do deslocamento, a questão da condensação, a questão do conteúdo latente, do conteúdo manifesto, a questão das associações que a própria paciente trouxe e principalmente o histórico. O Freud é um cara que ele investiga muito o histórico do sonho. Onde você estava quando você sonhou isso? Ou esse elemento aqui, você lembra ter passado isso em algum lugar? Ou essa creche aqui, na verdade, você já estudou em algum lugar como esse? Ele investiga. É um trabalho de investigação, basicamente, assim. E o Freud, por mais que na interpretação dos sonhos, isso que eu acho importante marcar aqui, ele tenha, né, colocado todas essas questões aqui, né, de significações, ele não colocou como algo assim, olha, é isso aqui. Por exemplo, a caixinha de joia. Ele sabia que tinha uma questão, que tinha uma significação, né, em torno da genitália feminina. Só que, para cada pessoa, essa caixinha de joia vai representar uma coisa. Como eu disse anteriormente, a questão da virgindade, a questão da masturbação, a questão de dar algo ao Sr. K. Então, assim, beleza, o Freud colocou, olha, a caixinha de joia, relação, né, com a genitália feminina. Mas cada pessoa vai ter e vai trazer uma associação para esse elemento. Então, tipo assim, olha, eu não posso, no exemplo que eu dei para vocês, né, pegar a Miranda, né, a Meryl Streep aqui de cabelo castanho e falar, olha, a Miranda de cabelo castanho significa uma professora que você teve no jardim de infância. Não. O sujeito pode trazer inúmeras associações a esse cabelo curto, a esse cabelo castanho, a essa aparência da Meryl Streep. Às vezes a pessoa pode não gostar da Meryl Streep, pode trazer uma série de associações. Qual que é o genial, ao meu ver, nessa interpretação do primeiro sonho do Freud? O Freud, ao mesmo tempo que se baseia na sua própria teoria da interpretação dos sonhos, ele investiga o sonho. Isso que eu gostaria de marcar para vocês assim. É uma interpretação do sonho? Sim, mas é uma interpretação do sonho investigativa. O Freud aqui, ele é quase que um Sherlock Holmes desse sonho. Onde você estava, com quem, fazendo o quê, o seu pai, a sua mãe, seu irmão, o Sr. K. Ele não pega simplesmente o sonho e fala assim, olha, sua caixinha de joias significa tal coisa, o fogo aqui significa tal coisa, e você está saindo de casa significa tal coisa. Ele não faz isso. Há aqui uma investigação, né? Esse primeiro sonho aqui da Dora é a manifestação mais clara, digamos assim, de como se dá uma interpretação mesmo dos sonhos. Vai ter o segundo sonho, tem outros pacientes que o Freud interpreta, mas essa aqui é uma primeira vez do Freud. Beleza, ele errou num ponto? Errou, mas ele foi mega ultra genial em todo o resto. Toda a questão da caixa de joia, do fogo, da questão do irmão, do Sr. K. E lembrando, a Dora não era uma paciente fácil. Ela não facilitava as coisas, ela não aceitava determinadas associações e determinadas interpretações do Freud. Ela tinha, em alguns momentos, uma certa contra... A palavra não é contra-transferência, mas eu vou usar contra-transferência porque a gente está falando em Freud. Mas ela meio que... Não, como que... Eu não sei qual que é o termo. Arredia, não, era... Ela não era tão assim, entendeu? O Freud meio que tinha que insistir muito com ela. Não, fala, fulano, fala, não é bem assim não significa nada não. Fala, Dora, fala. Tipo, o Freud era quase que insistente. O Freud ele teve que espremer muito para sair um caldo dali. Alguns analistas precisam fazer isso às vezes, né? Tipo, espremer bastante o paciente para sair alguma coisa. Mas é isso a aula de hoje, assim, espero que vocês
assistam o Vanilla Sky depois de ter ouvido essa aula. Comentem depois lá no grupo se vocês acham que não, a Sofia não é condensação, é deslocamento, ou eu acho que a Sofia é um deslocamento, ou eu não acho que a Sofia e a Julie são a mesma pessoa. Vocês assistam o filme e comentem. É isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa.